Olá, bem-vindo ao canal. Esse é o primeiro de 3 vídeos no qual nós vamos conceituar ciência, tecnologia e sociedade para depois abordarmos a conceituação do paradigma CTS. Começando com ciência. O desejo de entender o mundo ao redor é tão antigo quanto a própria humanidade. Então, fenômenos naturais, em vários momentos da nossa história como humanidade, nos pareceram fenômenos sobrenaturais. Na mitologia nórdica, por exemplo, os raios eram faíscas produzidas pelo martelo de Thor. Mas sempre nos inquietou o porquê das coisas. E a própria origem da palavra ciência se relaciona a essa inquietação. Quando nós estamos aprendendo alguma coisa, nós costumamos dividir o objeto do nosso estudo em partes, certo? Então é bem provável que a palavra ciência tem origem etimológica na palavra grega esquizen, que significa dividir, que mais adiante dá origem à palavra latina scire, que quer dizer conhecer, e também à palavra scientia, que quer dizer conhecimento. E quando nós buscamos conhecer alguma coisa, nós exatamente dividimos esse nosso estudo em partes, né? ou porções cada vez menores de informações até o nível da minúcia. Do grego também vem a palavra estudo, e que tem origem na palavra logos. E a significação de logos é complexa. Pode eventualmente significar palavra, pensamento, razão, discurso. E logos vai aparecer como sufixo de diversas ciências estruturadas modernamente: biologia, fisiologia, patologia, sociologia. E quem faz ciência? Nós potencialmente podemos ser cientistas, mas ao longo da história, a imagem do cientista também se confunde no imaginário popular como alguém exótico, estranho, perigoso, até maluco. Uma obra extraordinária na transição do século XIX para o século XX é o romance Frankenstein, da jovem autora inglesa Mary Shelley. Mary Shelley tinha apenas 18 anos quando escreveu essa obra. E uma obra extraordinária no qual Victor Frankenstein é um cientista que dá vida a uma criatura feita de várias partes de cadáveres humanos. Victor, não! Full charge! Modernamente, esta percepção aparece em vários filmes, como na trilogia De Volta para o Futuro, no papel do Dr. Doc Brown. And only Dr. Brown. E o impactante Walter White, ou Heisenberg, na série norte-americana Breaking Bad. Você e eu poderíamos ser parceiros. Cozinhar cristal agora, você e eu. Exato. E uma das imagens icônicas do século XX é a imagem do físico Albert Einstein, colocando a língua para fora, o que muitas vezes dá às pessoas a percepção de que conhecimento demais enlouquece. Mas, na real, como podemos definir o que é ciência?
a ciência trabalha com objetividade. Então, basicamente, a ciência é objetiva. Trabalha examinando as evidências acerca de um determinado fenômeno. Formula teorias, hipóteses que explicam esses fenômenos, testa as hipóteses, usa padrões, critérios, métodos, permite inferências, induções, deduções. Portanto, conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias científicas são derivadas da maneira rigorosa da obtenção dos dados e da experiência adquirida por observação e experimento. Por isso, opiniões, preferências pessoais e especulações não têm lugar na ciência. Se ainda assim aquele seu amigo terraplanista ainda resiste, você... O que estes símbolos te despertam? Este e este. Então, por que a sexta-feira 13 está no senso comum? Talvez seja pelo fato de que, em 13 de outubro de 1307, a Ordem dos Cavaleiros Templários sofreu uma perseguição em toda a Europa. E o seu líder foi executado em praça pública de forma dramática e espetaculosa. E já em tempos medievais isso causou uma forte impressão nas pessoas. Sempre quando algum evento negativo ocorre numa sexta-feira 13, as pessoas de uma certa maneira evocam essa data como sendo uma data trágica. Uma data trágica no Brasil contemporâneo ocorre exatamente no dia 13 de dezembro de 1968, quando é exatamente publicado o Ato Institucional número 5, o Infâmias 5, que cassava direitos políticos, fechava o Congresso, fechava o Supremo Tribunal Federal e, portanto, instituía no Brasil, ou aprofundava no Brasil, uma ditadura militar que ganharia, nos anos seguintes, contornos trágicos e sangrentos. Agora procure se lembrar quantas sextas-feiras 13 na sua vida estão associadas a algum tipo de evento negativo. Então a gente vai ver que o número de sextas-feiras 13 que não estão associadas a nada de negativo é muito superior. E o nosso amigo gato preto? Bem, isso em boa parte está associado à Idade Média e, em especial, destaco uma obra que é o Malleus Maleficarum, no qual dois monges dominicanos, o Heinrich Kramer e o James Sprenger, no século XV, eles se serviam deste manual de caça às bruxas para demonstrar como estas bruxas, estas feiticeiras, se metamorfoseavam em gatos para promover os seus feitiços, as suas mágicas, as suas maldades, etc. Bom, de monges e de santos, esses caras não tinham absolutamente nada, eram dois sacanas que se serviram disso, obviamente para já naquela época demonizar a figura feminina e reduzir a mulher a sempre uma condição execrável de submissão. Mas isso que a gente acabou de ver, sexta-feira 13, o gato preto, tem tudo a ver com o senso comum. E no nosso dia a dia, a gente costuma ver
o senso comum de forma comum? Sabe que eu tô com uma gripe? Olha, toma chá com mel e limão, que é ótimo. Dizem que cura qualquer gripe. Ah, é? Experimenta. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Senso comum. Nossa, mas você viu quanta violência? Pois é, por isso que eu digo, bandido bom é bandido morto. Senso comum. Então, o senso comum é o conhecimento popular, não testado, não validado por nenhum experimento, né? E ele, em geral, é culturalmente aceito, mas nem por isso é correto, né? Então, o senso comum, diferente da ciência, o senso comum é subjetivo, é baseado em sentimentos, percepções, opiniões. As suas hipóteses para um determinado fenômeno são baseadas na experiência. E não usa padrões, não usa critérios, não se baseia em métodos e se baseia em conclusões baseadas na experiência, né, em conclusões empíricas. Então, é comum que o senso comum, exatamente por estas características, ele abrigue muitos preconceitos, muitos estereótipos, né? Bem, eu espero que vocês elaborem melhor o conceito de ciência. Aqui a nossa ideia foi rascunhar o conceito de ciência. E nos nossos próximos vídeos nós vamos focar nos conceitos de técnica, tecnologia e uma missão difícil também, tentar estabelecer o conceito de sociedade. Então, até lá!